E aí, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui um versículo para a gente refletir. E ele está em João 5:46. E é Cristo falando aqui. A gente tem João relatando uma fala de Cristo. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Ou seja, Cristo diz que tudo aquilo que Moisés disse, ele escreveu, ele testemunhou a respeito de Cristo. Às vezes, quando a gente não tem uma compreensão mais aprofundada, a gente pode cair no engano de achar que Cristo ele passou a existir só do Novo Testamento para frente. E na verdade não. Na verdade, Cristo ele está presente em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Quem conversou com Moisés na sarça foi Cristo. Quem visitou Abraão foi Cristo. Quem lutou com Jacó foi Cristo. Então Cristo, ele é a primícia do amor. O mais interessante é que Deus é totalmente colaborativo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se revezam em posições para nos cuidar, nos amar, nos guardar, nos proteger. E é muito interessante porque cada um deles tem o seu papel que poderia ser intercambiável, mas a Bíblia diz que Deus é amor, ele não tem amor, ele é amor. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles assumem posições na nossa vida para nos cuidar, nos amar, nos salvar, nos libertar da dor, do pecado, do medo, do terror. E o que é mais interessante é que não tem orgulho, não tem arrogância nessas três figuras, nos nossos, se é que podemos dizer assim, né? Nos nossos criadores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles assumem uma posição firme para nos amar, nos cuidar, nos dar carinho, proteção, nos prover as coisas que a gente precisa, seja o alimento físico, espiritual, emocional, psicológico. Ou seja, existe ali posições muito bem estabelecidas. Cristo ele se coloca no lugar de obediência ao Pai. O Espírito Santo se coloca no lugar de obediência a Cristo. O Pai, quando ele ouve as nossas súplicas, quando pedimos em nome de Cristo, ele se coloca meio que em subserviência a Cristo, à vontade de Cristo. Ou seja, Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão amável, tão agradável, que ele não se arroga de ser o Todo-Poderoso, o governante, o Criador de todo o universo. Eles se colocam em posições e tudo isso pensando em nós, para nos salvar. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas é impossível ser amor sozinho. Ou seja, Cristo, Espírito Santo, eles já estavam com Deus. Eles são Deus muito antes da fundação dos mundos. Porque é impossível ser amor sozinho. É impossível é impossível doar amor, cuidado, carinho, se não tiver alguém para receber. E o mais interessante é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão 24 horas ao nosso favor, ao nosso dispor. Já parou para pensar nisso? Deus ele não fecha os olhos, ele não descansa nem um minuto, nem um segundo. O tempo todo
cuidando de nós o tempo inteiro, intercedendo por nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, olha que equipe maravilhosa a gente tem para cuidar de nós, para nos fortalecer, para nos dar o ânimo para batalhar o nosso dia, para nos dar orientação, guia, para nos dar as palavras certas nos momentos certos, para nos dar pensamentos certos nos momentos certos. Nós temos uma equipe maravilhosa, uma equipe celestial, uma equipe santa, que trabalha incessantemente, integralmente, de forma maravilhosa, de forma esplêndida, com maestria, regendo o universo. Tudo isso para que nós possamos ter uma chance de viver uma vida real, uma vida que valha a pena viver. E o mais interessante disso tudo é que o Pai, ele não precisou pedir ao Filho para morrer em nosso lugar. Cristo se ofereceu e o Pai aceitou. E quando Cristo foi esmagado na cruz injustamente, destroçado, destruído não, né? Quando ele foi esmagado, torturado, assassinado de forma covarde por causa dos nossos pecados, Deus sentiu a dor também, o Espírito Santo sentiu a dor. Da mesma forma como quando o nome de Deus é blasfemado ou menosprezado, Cristo sente a dor. Por isso o Espírito Santo é entristecido. Por isso que quando entristecemos o Espírito Santo também, Deus se entristece, Cristo se entristece. Esse é o motivo, porque Deus é amor. Ele nos ama e Ele está o tempo todo cuidando de nós, zelando pelo nosso bem-estar, zelando para que os nossos órgãos funcionem de forma certa, funcionem para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha perspectiva de vida, para que a gente tenha visão, para que a gente tenha determinação, foco, para que a gente tenha dignidade, mesmo quando as coisas estão difíceis. Deus, ele não para o tempo inteiro, ele não descansa para cuidar de nós. E isso é fantástico. E é isso que a gente tem que ter em mente quando as tempestades aparecem, quando os desafios parecem maiores do que a gente imagina. Deus, ele está no controle, ele nos ama, ele entregou o seu Filho, que se entregou voluntariamente, e ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida justa, uma vida real na presença dele. É fantástico saber disso.